Aos 72 anos, Pierce Brosnan permanece como um dos rostos mais reconhecíveis do cinema moderno. Um homem que o mundo outrora associou à elegância inabalável, à confiança serena e à ilusão de que algumas pessoas simplesmente nascem para suportar tudo. Para milhões, ele era James Bond, o homem que nunca vacilou, nunca se rendeu, nunca se deixou abater. Mas por trás dessa imagem imaculada, existe uma vida marcada não pelo perigo cinematográfico, mas por um tipo de sofrimento que nenhum roteiro consegue amenizar. Pierce Brosnan esteve diante de túmulos que nenhum marido deveria jamais ter que encarar. E mais tarde, diante de um que nenhum pai deveria sobreviver. Ele segurou a mão de sua primeira esposa enquanto o câncer a levava, jovem demais. E décadas depois segurou a mão de sua filha quando a mesma doença retornou para terminar o que havia começado. A cada vez, o mundo o via emergir com dignidade intacta, postura ereta, voz calma, sem jamais revelar o quão perto esteve de sucumbir ao peso de tudo aquilo. Agora, nos anos de tranquilidade, quando a vida deveria desacelerar e as feridas deveriam cicatrizar, um ajuste de contas mais profundo o envolve. Não com vilões ou explosões, mas com memória, perda e as longas consequências de um amor que nunca realmente se vai. Se Pierce Brosnan já significou algo para você, curta este vídeo e inscreva-se para que possamos continuar homenageando as histórias que moldaram uma era. Toda história de superação começa em algum lugar. E para Pierce Brosnan começou não com ambição ou sonhos de cinema, mas com a ausência. Ele nasceu em 16 de maio de 1953, na tranquila cidade irlandesa de Drogheda, em um mundo que quase imediatamente lhe ensinaria o que significava ser deixado para trás. Seu pai, carpinteiro de profissão, abandonou a casa quando Pierce ainda era bebê. Não houve tragédia dramática o suficiente para ser lembrada, nenhuma conversa final, nenhuma explicação que pudesse ser guardada. Apenas uma porta se fechando e um silêncio que jamais se dissipou. Anos depois, Pierce diria que nunca conheceu o rosto ou a voz do pai. Palavras proferidas sem amargura, mas carregadas com o tipo de perda que se instala nos ossos. Sua mãe, May, o amava intensamente, mas o amor sozinho não foi suficiente para sustentar sua frágil vida. Quando Pierce tinha 4 anos, ela tomou uma decisão que o marcaria para sempre. Deixou a Irlanda rumo a Londres para trabalhar como enfermeira, prometendo que seria temporário, uma breve separação para garantir o futuro deles. Essa promessa se estendeu por 7 longos anos. Em sua ausência, Pierce tornou-se uma criança sem lar fixo, mudando-se constantemente entre parentes, primeiro com os avós, depois com uma tia e um tio. Cada casa oferecia abrigo, mas nenhuma permanência. Ele aprendeu cedo que nada durava, nem lugares, nem pessoas, nem certezas. Aqueles anos o ensinaram a desaparecer silenciosamente. Ele se tornou observador, reservado, cuidadoso para não ocupar muito espaço. Os professores notaram um menino que ouvia mais do que falava, cujos olhos frequentemente se voltavam para as janelas como se procurassem algo que existisse além da sala. Não havia rebeldia nele, apenas adaptação. Quando se cresce aprendendo que a estabilidade pode desaparecer sem aviso prévio, aprende-se a guardar as emoções e a manter as expectativas baixas. Quando sua mãe finalmente retornou em 1964, trouxe consigo um novo marido, William Carmichael. William era gentil, paciente e constante, oferecendo a Pierce algo desconhecido, consistência. Ensinou-lhe habilidades práticas, levou-o para pescar e mostrou-lhe o que era confiabilidade silenciosa. Mesmo assim, a gentileza chegou com cautela ao mundo de Pierce. O amor, uma vez negado por muito tempo, torna-se algo que se teme perder novamente. A confiança não surgiu facilmente, mesmo quando oferecida sinceramente. Naquele mesmo ano, William levou Pierce ao cinema. Na tela estavam James Bond e Goldfinger, confiantes, controlados, imunes ao caos. Para um garoto que cresceu transitando entre lares e silêncios, Bond representava não fantasia, mas segurança. Um homem que pertencia a si mesmo, que podia entrar no perigo e sair ileso. Algo dentro de Pierce se apegou àquela imagem, não como um sonho de fama, mas como uma promessa a si mesmo de que um dia seria forte o suficiente para nunca mais ser abandonado. Aos 16 anos, saiu de casa rumo a Londres, matriculando-se na St. Martin's School of Art com o sonho de se tornar pintor. Ele vivia frugalmente, sobrevivendo com refeições simples,
enquanto seus colegas desfrutavam de um conforto que ele jamais conhecera. Atuar ainda não fazia parte dos seus planos. Isso mudou quase por acaso quando ele entrou em uma pequena oficina de teatro e assistiu a um ensaio de um Cuspidores de Fogo. Por impulso, pediu para tentar. No instante em que deu um passo à frente, algo mudou. Os outros viram o que ele nunca havia reconhecido completamente em si mesmo: presença, intensidade e uma profundidade moldada pelas dificuldades e não pelos privilégios. Aquele momento o levou ao Drama Center London, um dos programas de atuação mais exigentes do país. Muitos alunos desistiram sob a pressão. Pearce permaneceu. Trabalhou em empregos temporários, estudou Shakespeare, treinou movimento e mímica, absorvendo a disciplina da mesma forma que outrora absorvera o silêncio. Ele não vinha de famílias influentes, nem de uma família confortável. O que ele carregava, em vez disso, era uma resiliência silenciosa forjada na infância, a determinação de alguém que aprendera cedo que nada seria dado de graça. Quando subiu ao palco profissionalmente, Pierce Brosnan já não era apenas um jovem em busca de oportunidades. Ele já conhecia a perda, a separação e a resistência. Muito antes da fama, muito antes dos laços, a base de sua vida havia sido construída sobre aprender a se manter de pé sozinho sem desmoronar. E essa base, formada na ausência e na incerteza, seria testada mais tarde de maneiras que ninguém poderia ter imaginado. A ascensão de Pierce Brosnan não aconteceu como uma súbita revelação. Ela se desenrolou lentamente, quase cautelosamente, como se a própria vida estivesse testando se ele estava preparado para receber aquilo que um dia sonhara. Após anos de treinamento no Centro de Artes Dramáticas, ele ingressou no mundo profissional através do teatro, interpretando papéis que exigiam contenção, timing e controle emocional. Não eram performances feitas para arrancar aplausos. Eram exercícios de disciplina, de aprender a cativar a plateia sem jamais forçar a atenção. Ele estava se construindo silenciosamente longe do glamour. O cinema veio em seguida, mais modestamente. Suas primeiras aparições na tela foram breves, às vezes não durando mais do que alguns segundos. Pequenos papéis que mal eram notados pelo público, mas que significavam muito para ele. Ele contracenou com Elizabeth Taylor, dividiu cenas com atores já consagrados na indústria e saiu de lá com pouco mais do que um salário e experiência. Não havia qualquer senso de privilégio, nenhuma crença de que ele merecia mais simplesmente por ter perseverado. Cada papel era mais um passo à frente, mais uma chance de provar que pertencia àquele meio. Tudo mudou em 1982 com um papel que ele quase não conseguiu. Quando Pierce fez o teste para a série de televisão da NBC, Remington Steele, ele esperava um papel pequeno. Em vez disso, os produtores viram algo inesperado nele. Ele não era o arquétipo americano para o qual o papel havia sido escrito. No entanto, assim que entrou em cena, o personagem se transformou ao seu redor. Aos 29 anos, praticamente desconhecido do público americano, ele se tornou, de repente, o protagonista de uma série no horário nobre. Remington Steele se tornou um sucesso internacional quase da noite para o dia. Milhões de pessoas assistiam semanalmente. A série era exibida em dezenas de países. O rosto de Pierce Brosnan se tornou familiar, seu charme natural, sua presença inegável. Mas com o reconhecimento veio uma estranha contradição. Ele era celebrado, mas não totalmente aceito. Os críticos o elogiavam. O público o admirava e quase imediatamente sussurros começaram a segui-lo aonde quer que fosse. James Bond. O rótulo se agarrou a ele com teimosa persistência. Ele era elegante demais, composto demais, lembrava demais uma fantasia que alimentava desde a infância. Em 1983, esses sussurros chegaram aos ouvidos do produtor de Bond, Albert Cubby Broccoli, que proferiu a famosa frase: Pierce parecia o homem que poderia usar o smoking em seguida. Por um instante o destino pareceu conspirar a seu favor, mas logo em seguida, tudo se dissipou. O papel foi para outro ator. O momento certo, os contratos e as circunstâncias interferiram, deixando Pierce à beira de algo monumental, sem poder entrar. O padrão se repetiu com dolorosa precisão. Em 1986, quando Remington Steele foi cancelado, o papel de Bond ficou vago novamente. As negociações começaram, a esperança ressurgiu. Então, sem aviso prévio, a série foi revivida, vinculando Pierce contratualmente e forçando-o a assistir ao papel passar para outro ator.
Publicamente, ele se manteve gentil. Em particular, a decepção se instalou profundamente. Ele estava ficando famoso por quase ser James Bond. Os anos que se seguiram ficaram conhecidos como os anos perdidos de Bond. Pierce trabalhou incessantemente participando de thrillers intensos, projetos experimentais e até comerciais descontraídos que exploravam a imagem que o público já tinha dele. Ele nunca parou de seguir em frente. No entanto, havia uma sensação de estar sendo impedido por um papel que ele não conseguia alcançar completamente. Para alguém cuja vida fora moldada pela espera, pela ausência, por retornos adiados, era uma dor familiar. Então, em 1994, o telefonema finalmente chegou. Desta vez, não houve hesitação, nem reviravolta, nem obstáculo de última hora. Pierce Brosnan não era mais o jovem ator que esperava ser escolhido. Era um artista experiente, endurecido pela paciência e pela decepção. Quando GoldenEye estreou em 1995, fez mais do que reviver uma franquia em declínio. Confirmou o que já se esperava há muito tempo. Ele nasceu para aquele papel. O filme foi um sucesso mundial, devolvendo a relevância a James Bond e apresentando-o a uma nova geração. Paice realizou as cenas de ação perigosas, carregou o peso da expectativa com facilidade e entregou uma versão de Bond que parecia moderna e atemporal ao mesmo tempo. Seguiram-se mais 3 filmes, cada um consolidando seu lugar na história do cinema. Ele finalmente havia chegado ao mundo. No entanto, por trás dos ternos impecáveis e dos triunfos de bilheteria, havia um homem que sabia que não devia confiar na permanência. A fama, ele aprendera, podia desaparecer tão silenciosamente quanto surgia. E por baixo da celebração, algo mais já se delineava. Algo mais sombrio, algo muito mais pessoal, à espera do momento em que o sucesso já não fosse suficiente para manter o mundo unido. O sucesso não chegou como salvação. Para Pierce Brosnan, a fama amplificou tudo aquilo que ele passara a vida tentando conter. Quando GoldenEye o transformou num ícone global, o mundo viu confiança, precisão e controle. O que não viu foi a exaustão de um homem que esperara tempo demais pela estabilidade para acreditar que ela pudesse durar. O smoking lhe caía perfeitamente, mas por baixo dele fervilhava um medo silencioso de que aquele momento fosse roubado tão repentinamente quanto tantos outros antes dele. Os anos de Bond exigiam mais do que atuação. Exigiam risco físico, viagens incessantes e uma persona pública que deixava pouco espaço para o luto. Esperava-se que Pierce fosse invencível nas telas, enquanto carregava uma tristeza não resolvida fora delas. A ausência de Cassandra jamais se dissipou da memória. Ela o seguia nos sets de filmagem, nos quartos de hotel, nos momentos em que os aplausos cessavam e o silêncio retornava. Ele não falava muito sobre isso, aprendeu há muito tempo que o silêncio era mais seguro do que a exposição. À medida que a franquia crescia, a pressão também aumentava. Os estúdios dependiam dele não apenas como ator, mas como um símbolo capaz de sustentar uma enorme máquina comercial. Cada decisão era minuciosamente analisada, cada passo em falso amplificado. E embora o filme tenha sido um sucesso, o homem por trás do papel começou a se fragmentar. Ele não era mais apenas Pierce, estava preso a todos os lugares por onde passava. Uma máscara que não podia ser removida sem consequências. Então chegou o momento que mudou tudo. Em 2004, após 4 filmes de Bond e números de bilheteria recordes, Paice recebeu um telefonema enquanto estava no set de filmagem. Foi breve, frio e definitivo. Não houve discussão sobre planos futuros, nenhum reconhecimento de lealdade, nenhuma gratidão por ressuscitar uma franquia decadente. Ele foi informado de que o papel havia acabado. Rostos mais jovens já haviam sido considerados. A decisão já havia sido tomada muito antes de ele ser informado. A perda foi mais dolorosa do que uma rejeição profissional. Aquilo ecoava algo muito mais antigo. Mais uma vez, algo em que ele havia construído sua sensação de segurança. Desapareceu sem aviso. A indústria seguiu em frente instantaneamente. Os roteiros pararam de chegar. Os contratos foram desfeitos. Seu poder aquisitivo caiu drasticamente. Membros da equipe com quem ele trabalhava há anos foram dispensados. Pela primeira vez desde a doença de Cassandra, Pierce se viu encarando um vazio do qual não conseguia escapar com charme. O impacto psicológico foi severo. Ele não havia perdido apenas um papel. Ele havia perdido o rumo. Bond lidera a estrutura em um momento em que o luto ainda moldava seus dias. Sem ele, antigas feridas se reabriram.
Entrevistas daquela época revelam um homem tentando parecer grato enquanto silenciosamente se desmoronava. Ele falava de liberdade, de novas oportunidades. Contudo, aqueles mais próximos a ele viam a verdade. Ele estava sofrendo novamente, não por uma pessoa desta vez, mas por uma identidade que lhe dera propósito. Ao mesmo tempo, outra sombra se tornava mais pesada. Christopher, a quem Pierce criara como seu próprio filho, começou a se distanciar cada vez mais. O vício se instalou lentamente, depois implacavelmente. Pierce tentou tudo o que um pai poderia: apoio, paciência, reabilitação, silêncio. Quando as palavras falharam, nada funcionou. Ver um filho definhar enquanto ainda estava vivo criou um tipo diferente de impotência. Não havia fim, nenhum desfecho, apenas espera e medo. O acúmulo dessas perdas começou a mudá-lo. Não externamente, ele se mantinha composto em público, mas internamente algo mudou. Ele se tornou mais reservado, mais seletivo, menos disposto a confiar em instituições que prometiam permanência. Hollywood lhe dera tudo e lhe tirara tudo sem hesitar. Ele aprendera que sobreviver não significava vencer, mas sim resistir. Ao final desse período, Pierce Brosnan não buscava mais reconhecimento, mas sim se manter íntegro. A fama não o havia destruído completamente, mas o corroído lentamente, camada por camada, até que restasse apenas o essencial. E foi desse lugar frágil que a vida preparou seu golpe mais devastador, um que não atingiria sua carreira, mas o âmago do seu coração. Pierce Brosnan acreditava que já havia sobrevivido ao pior que a vida poderia lhe reservar. Enterrara a mulher que dava sentido à sua vida. Suportara a lenta erosão do auge de sua carreira. Vira o sol se pôr na escuridão da qual não conseguira resgatá-lo. Havia uma vaga suposição de que algum limite havia sido ultrapassado, que a dor tinha limites. Ele estava enganado. Quando os primeiros sinais apareceram em Charlotte, foram fáceis de ignorar. Fadiga, um leve desconforto, nada de dramático. Mas Paice sentiu isso imediatamente, não como medo, mas como reconhecimento. O luto tem um padrão. Ele se anuncia muito antes de chegar. Ele já havia vivido essa história uma vez, memorizado cada passo, cada silêncio entre as visitas ao hospital, cada momento em que a esperança finge existir apenas o suficiente para machucá-lo novamente. O diagnóstico não o chocou. Ele o devastou. Câncer de ovário. As mesmas palavras, o mesmo inimigo, a mesma fria certeza de que nenhuma quantidade de amor, riqueza ou experiência poderia mudar o final. Ver a filha receber o diagnóstico foi como ser forçado a reviver os últimos anos de Cassandra ao contrário, só que desta vez a vítima era sua filha. Um pai não foi feito para suportar essa simetria. Charlotte lutou com uma força extraordinária. Ela não perguntou por quê. Ela não se entregou ao desespero. Ela escolheu viver com propósito, mesmo com o corpo debilitado. Pierce permaneceu ao seu lado, não como um herói de filme, não como um homem com as respostas, mas como um pai desprovido de ilusões. Cada corredor do hospital parecia familiar. Cada máquina soava como um eco do passado. O tempo se dobrou sobre si mesmo até que décadas se confundiram em uma perda contínua. A crueldade residia não apenas na doença, mas em sua precisão. Charlotte tinha a mesma idade que sua mãe tinha quando a doença se alastrou. Seus filhos tinham a mesma idade que o filho de Pierce tinha quando Cassandra morreu. A repetição era insuportável. Parecia menos uma tragédia e mais um desígnio, como se o próprio luto estivesse retornando para completar uma obra inacabada. Em junho de 2013, Charlotte fez uma escolha que chocou a todos ao seu redor. Com as forças se esvaindo, ela se casou com um homem que amava. Vestida de branco, sorria em meio à dor, mantendo-se ereta contra o peso do que sabia que estava por vir. Não era negação, era desafio, uma declaração final de que o câncer não definiria o último capítulo de sua vida. 2 semanas depois, ela se foi. Pierce enterrou sua filha aos 41 anos. Nenhum pai deveria jamais estar naquele lugar. A terra que se fechava sobre seu túmulo carregava mais do que um corpo. Carregava a última e frágil esperança de que a vida pudesse, eventualmente, encontrar seu equilíbrio. A partir daquele momento, algo fundamental mudou dentro dele. O homem que havia suportado a perda com dignidade agora carregava um silêncio tão profundo que não podia ser compartilhado.
Em público, ele permanecia sereno. Em particular, o luto o transformou. Ele não falava mais da dor como algo a ser superado. Falava dela como algo que se torna parte de você, moldando cada respiração. Ele havia perdido não apenas as pessoas que mais amava, mas também o futuro que imaginara ao lado delas. Nada mais parecia teórico. A mortalidade deixou de ser uma ideia, tornou-se uma presença constante. Este foi o ponto sem retorno, o momento em que a sobrevivência, que significava recuperação, deixou de significar coexistência com uma ausência permanente. Pierce Brosnan não desmoronou. Continuou, mas continuou como alguém para sempre transformado, carregando uma dor que nenhum sucesso poderia compensar e nenhum tempo poderia apagar. Após a morte de Charlotte, Pierce Brosnan não se afastou do mundo, mas já não o encarava da mesma forma. Algo essencial havia mudado. A urgência de provar, de conquistar, de superar o tempo simplesmente se dissipou. O que restou foi clareza, uma compreensão serena do que importava e do que nunca realmente importou. O homem antes definido por smokings, números de bilheteria e frases de efeito icônicas, começou a viver de forma mais deliberada, não de forma limitada, mas sim mais profunda. A fama não funcionava mais como uma armadura. O sucesso não lhe dava mais a sensação de proteção. Ele entendia agora que nada externo jamais o havia mantido a salvo. O que o sustentava era muito mais frágil e muito mais humano. Seus dias se tornaram mais lentos, as manhãs, sagradas. Café compartilhado com Keely enquanto o oceano respirava ao longe. Caminhadas sem destino. Silêncio sem culpa. Suas casas não eram mais declarações de conquistas, mas santuários. Espaços onde o riso podia coexistir com a dor sem pedir desculpas, onde a ausência era reconhecida, não evitada. Keely não substituiu o que foi perdido. Ela nunca tentou. Em vez disso, tornou-se o lugar onde a dor podia repousar sem consumir tudo o mais. Em aniversários, datas comemorativas, momentos tranquilos que antes pertenciam a outros, ela permaneceu, sem consertar, sem distrair, apenas presente. E nessa presença, Pierce aprendeu um tipo diferente de resistência. Uma que não endurece, mas se suaviza sem quebrar. Como pai, sua identidade se aprofundou em vez de diminuir. Com Dylan e Paris, ele se tornou intencional, protetor do tempo, atento aos momentos comuns que antes passavam despercebidos. Com seus netos, os filhos de Charlotte, o amor assumiu uma urgência mais suave. Cada risada compartilhada tinha um peso. Cada lembrança parecia intencional, como se ele estivesse silenciosamente preservando fragmentos do futuro para eles. Profissionalmente, sua relação com a atuação se transformou. Ele não buscava mais relevância, ele escolheu o significado. Os papéis se tornaram menos frequentes, mas mais pessoais. Fora das telas, a pintura surgiu não como um hobby, mas como uma forma de sobrevivência. A cor se tornou linguagem quando as palavras falhavam. A tela se tornou um lugar onde o luto podia existir sem explicações. Seu ativismo cresceu da mesma fonte. A pesquisa sobre o câncer deixou de ser uma causa. Era uma responsabilidade. O trabalho ambiental não era uma questão de imagem, era um legado. Cada esforço carregava a marca daqueles que ele havia perdido, transformando a memória em ação, a dor em propósito. Pierce Brosnan não fala de cura, ele fala de conviver com a dor, de aceitar que algumas perdas não desaparecem, apenas se transformam. A ausência de Cassandra e Charlotte não é algo que ele superou. É algo que ele carrega, intrínseco a quem ele é, inseparável do homem que o mundo vê hoje. Aos 72 anos, sua vida é mais tranquila, mas não menor. As tempestades passaram, mas suas marcas permanecem. E talvez essa seja a verdade por trás da lenda. Não a força para escapar da tragédia, mas a coragem de seguir em frente sem negá-la. Não a fantasia de um herói impecável, mas a dignidade de um homem que se manteve de pé depois de tudo que deveria tê-lo derrubado. A história de Pierce Brosnan não termina com o triunfo. Termina com a presença, com um amor que sobreviveu a perdas inimagináveis, com uma vida que escolheu o significado em vez do barulho. E nessa resistência silenciosa, longe dos holofotes, reside o papel mais poderoso que ele já desempenhou. E quando as luzes finalmente se apagam, Pierce Brosnan não deixa para trás a imagem de um herói impecável ou um ícone intocável. Ele deixa algo muito mais raro. O retrato de um homem que amou profundamente, perdeu dolorosamente e ainda assim
escolheu permanecer aberto ao mundo. Um homem que enterrou a mulher que lhe deu um lar, ficou impotente enquanto a mesma doença levava sua filha. Viu outro filho se perder nas sombras das quais não podia resgatá-lo e, ainda assim, recusou-se a deixar que a amargura se tornasse sua companheira final. A vida dele não é uma vitória sobre a tragédia. É um acordo silencioso para continuar vivendo com ela honestamente, sem fingir que as feridas cicatrizaram completamente. Talvez seja por isso que sua história ressoa muito além das telas. Porque por trás da elegância, por trás dos papéis lendários, reside uma verdade humana que todos reconhecemos. Essa força não se trata de nunca se quebrar, mas de encontrar a coragem para se levantar novamente quando a quebra era inevitável. O legado de Pierce Brosnan não se mede em números de bilheteria ou frases icônicas, mas na maneira como ele carregou o amor através da perda e da dor sem se render. E nesse silêncio, ele escolheu viver dentro de si. Ele nos lembra que, mesmo após uma dor inimaginável, o significado ainda pode existir, frágil, mas real. Se esta história te emocionou, deixe um like como uma homenagem silenciosa a um homem cujo maior papel não foi interpretado nas telas. E se você quiser continuar honrando lendas cujas vidas foram forjadas pela dor, pelo amor e pela resiliência, inscreva-se no canal para que suas histórias nunca sejam esquecidas.